A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo nesse momento essa reflexão. Quero compartilhar com você uma porção da palavra que encontra-se no livro de Jó. No seu capítulo 1, nós vamos ler somente o primeiro versículo, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó é um exemplo na palavra de Deus de um homem que tinha perseverança no Senhor, um homem fiel a Deus. Logo nesse versículo que nós acabamos de ler, você observa que ele era um homem íntegro, era um homem reto, ele temia a Deus e se afastava e se desviava do mal. Jó foi um homem que Deus abençoou com muitas posses. Ele foi um homem bem-sucedido à sua época. Era um homem rico, tinha várias posses, tinham servos que trabalhavam para ele, tinha uma família muito bem estruturada. A Bíblia fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Ele era um homem muito rico. Mas a gente observa que esta riqueza não habitava o seu coração, porque ele temia a Deus. Ele colocava Deus no centro de tudo isso que ele possuía. E uma certa vez, o inimigo das nossas almas, diante de Deus, disse: tira tudo isso que ele tem, tira os bens, tira essas posses, tira tudo isso que você, Deus, deu para ele, tira dele, para ver se ele continua sendo fiel a você. A palavra de Deus nos diz que o dinheiro é um Deus. O dinheiro toma o lugar de Deus na vida do homem. E o inimigo, sabendo disso, ele afronta a Deus, indaga a Deus e diz: tira todo esse dinheiro, todo esse conforto, toda essa tranquilidade que ele vive, tira dele para ver se ele continua temendo a ti, Deus. Essa foi a afronta do inimigo. E Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E logo de início, a primeira atitude do inimigo foi tocar nos bens, onde os inimigos de Jó roubaram seus bens, onde os ladrões e os assassinos entraram na casa do seu filho, onde estavam reunidos todos os demais, e todos morreram, foram assassinados. Em suma, Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, seus netos, suas noras, perdeu seus bens, e nesse momento Jó estava sem nada. Jó ficou muito triste, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, como fazia parte da cultura do seu povo. E Jó disse algo que me chama muito a atenção, algo que traz a uma reflexão profunda, que ele disse assim, quando ele levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou-a e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente observa nesse homem de Deus
uma característica muito, muito importante para nós, que muitas das vezes as coisas que perdemos, as coisas que nós tínhamos e hoje não temos mais, muitas das vezes nosso coração se revolta, atribui toda a responsabilidade e culpa a Deus, e são coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. E a atitude de Jó foi: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Esse homem realmente era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas não ficou só por isso, caro ouvinte. Esse homem também foi acometido de uma grave doença, podemos dizer como se fosse a lepra. E essa lepra, ele chegou a um determinado momento que ele utilizava cacos, de tijolos, de telhas, para poder coçar a sua lepra. Ele estava doente, perdeu tudo, perdeu bens, perdeu parte da família, seus filhos, e agora perdeu a saúde. E nesse momento que ele estava muito enfermo, a palavra diz mais à frente, em Lucas 19, o título já é assim: Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Tem um versículo aqui no capítulo 19 que diz, versículo 14, os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E lá no 25 ele diz assim, tem várias partes onde ele relata o seu sofrimento, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, independente do momento em que você esteja vivendo, independente das circunstâncias que você esteja passando, acabamos de ler na palavra do Senhor um grande exemplo de homem reto e íntegro e temente a Deus, que sofreu o toque do inimigo na sua vida e ele não blasfemou contra Deus. Ele disse que tudo isso que eu estou passando, eu posso passar, mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Senhor vai se levantar, Ele está vivo, e Ele vai se levantar sobre esta sua situação de dificuldade, de angústia, de temor. São coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos, que Deus permite. E Ele quer que a gente permaneça fiel a Ele, porque Ele vai estar conosco todos os dias. Ele quer que a gente tenha a postura de Jó. Não estou querendo ser ousado no sentido de dizer que eu vou ser igual a Jó e você vai ser igual a Jó. Não. Deus deixou esse exemplo na palavra para nos mostrar que nós também podemos ser fiel a Ele em meio às aflições. Jó tinha a estrutura. Deus conhecia Jó. Deus sabia até onde Jó poderia carregar este fardo. Isso tudo para fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado, para mostrar que Jó era um homem realmente temente ao Senhor, fiel a Deus, perseverante, paciente, em meio à tribulação. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, minha irmã, mas nós temos que crer que o nosso Redentor vive e Ele vai se levantar para nos dar a vitória que você precisa, a vitória que eu preciso, no momento oportuno, no momento certo. Ele vai se levantar, mas a nossa postura tem que ser igual a do nosso irmão Jó, sermos retos, íntegros, tementes a Deus, e temos que desviar os nossos pés do caminho do mal. O nosso Redentor vive. O nosso Jesus Cristo está vivo. Está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele sabe da tua aflição. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe dos seus sonhos. Ele sabe dos seus projetos. Ele sabe a situação que você está passando com seu filho. Ele sabe da situação que você está passando com os seus pais. Mas Ele quer dizer para você o seguinte: mantenha-se firme.
Mantenha-se firme, não blasfeme, estou contigo. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que o nosso Redentor vive e ele se levantará sobre esses problemas que nos afetam. E ao final, o que aconteceu com Jó vai acontecer com você. O Senhor retribuiu a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido por permissão de Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida. As coisas vão vir em dobro, dobro de vitória, dobro de alegria, dobro de saúde, dobro de sonhos realizados. Porque o nosso Deus, ele realiza infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, ele realiza muito mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.